Bom dia, pessoal. Eu vou fazer aqui, a gravação da correção da lista de exercícios, ok? A lista de exercícios sobre a parte de magnetismo e eletromagnetismo, ok? Então vamos lá. Primeira questão da lista é a seguinte. Na figura abaixo, vemos uma ilustração da famosa experiência de Ørsted. Vale lembrar que o experimento de Ørsted, é aquele onde ele passa corrente elétrica por um fio, por um condutor, e a corrente elétrica então promove o movimento do ponteiro de uma bússola, ok? Nesta experiência ficou evidenciado o quê? Veja, é uma questão teórica simples, é só você saber. O que foi observado no experimento de Ørsted? No caso, o que foi observado? Que o campo magnético da Terra tem seus polos invertidos em relação à geografia? Não, o experimento de Ørsted não mostra nada disso. Que todo ímã de qualquer formato possui sempre dois polos? Isso é verdade, mas o experimento de Ørsted não mostra isso. Que o módulo do campo magnético da Terra é pequeno em relação ao campo dos ímãs comuns. O experimento de Ørsted também não mostra isso. Que existe relação entre eletricidade e magnetismo. O experimento de Ørsted mostra isso. Ele mostra que uma corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético. Então, a resposta dessa primeira questão é tão somente a letra ou a alternativa D. Ok? Existe relação entre eletricidade e magnetismo. Relação essa que deu origem à união desses dois fenômenos, o fenômeno elétrico e o magnético, formando apenas o eletromagnetismo. Ok? Então a resposta é a letra D. Questão número 2. A figura 1, adiante, representa um ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam respectivamente os polos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra a figura 2. Colocando lado a lado os 2 pedaços extremos, como indicado na figura 3, é correto afirmar que eles, as alternativas, irão se atrair, eles vão se repelir, mas enfim, basta saber se vai acontecer atração, repulsão e qual é o polo existente em A e em B. Ok? Então vamos fazer isso. Veja só, todo ímã tem polo norte e polo sul. Então quando você quebra o ímã nas partes, nas 3 partes que estão mostradas aqui, o ímã continua, essas 3 partes formam novos ímãs. Cada uma delas com seus respectivos polos norte e sul. Note que ao partir a barra, o pedaço do extremo superior mantém o polo norte na parte superior. Portanto, como esse pedaço vai virar um ímã, é importante que a gente entenda que esse ímã mantém o norte na parte de cima. Logo, se na parte de cima é o polo norte, consequentemente a parte de baixo será um polo sul. Então, desta forma, a gente tem a certeza de que o lado A do ímã corresponde a um polo sul magnético. Beleza? Bom, vamos passar para a extremidade oposta, aquela que está lá na base da barra que foi quebrada. Perceba que a barra foi quebrada e a parte de baixo preserva o polo sul na sua extremidade inferior. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma barra, um novo ímã, onde a parte de baixo é um polo sul. Logo, se embaixo é um polo sul, a parte de cima é inevitavelmente um polo norte. Perceba que nós identificamos que o que eles chamam de B, na verdade, é um polo norte. Então nós temos A é um polo sul e B é um polo norte. Logo, o que vai acontecer? Quando eu coloco essas barras lado a lado, o lado B é um polo norte, o lado A é um polo sul. Repare que nós colocamos polos iguais próximos. Pessoal,
Polos opostos se atraem. Polos iguais se repelem. Então, como nós colocamos dois polos iguais lado a lado, norte com norte, sul com sul, irá inevitavelmente acontecer a repulsão entre estas duas barras, entre esses dois ímãs. Portanto, se a gente procurar aqui na alternativa, no meio das alternativas, vai acontecer a repulsão, pois A é norte. Não. Será a repulsão, pois A é um polo sul e B é um polo norte. Coincidentemente, mais uma vez, nós temos que a resposta dessa questão é, portanto, a alternativa D. Beleza? Bom, vamos partir agora para a terceira questão, que é bastante parecida. Um menino encontrou 3 barras homogêneas e, brincando com elas, percebeu que, dependendo da maneira como se aproximavam uma da outra, elas se atraíam ou repeliam. Marcou cada um dos extremos da barra com uma letra e manteve as barras sempre voltadas para cima, conforme mostra a figura que está aí. Passou então a fazer os seguintes testes. Aproximou o extremo da barra B, o extremo B da barra 1, com o extremo C da barra 2, e percebeu que ocorre atração entre elas. Então vou fazer um registro aqui dessa observação, né? Então, quando a gente ocorre B e C, vai acontecer atração. Ótimo. Aproximou o extremo B da barra 1 com o extremo E da barra 3 e percebeu que houve repulsão. Então, vejam, entre B e E existe repulsão. Depois, aproximou o extremo D da barra 2 com o extremo E da barra 3 e percebeu que D com E promove também a ocorrência da atração. Por fim, o que ele percebeu? Verificou ainda que nos casos em que ocorreu a atração, as barras ficavam perfeitamente alinhadas. Considerando que em cada extremo das barras a representa por qualquer uma das letras possa possuir um único polo magnético, o menino concluiu corretamente que, bom, aí nós temos as alternativas, né? As barras 1 e 2 estão magnetizadas, a barra 3 não, as barras 1 e 3 estão magnetizadas, a 2 não, as barras 2 e 3 estão magnetizadas, a barra 1 não, e as 3 barras estão magnetizadas. Então vejam só, preste muita atenção. Quando você tem 2 ímãs, e isto é fundamental para essa questão, quando nós temos 2 ímãs e aproximamos polos diferentes, o que vai acontecer? Vai acontecer a atração. Se você tem 2 ímãs e aproxima polos iguais, vai acontecer a repulsão. Tá ok? Então, repare o seguinte, muito importante. Ímãs com polos iguais se atraem. Ímãs com polos iguais se repelem. Ímãs com polos diferentes se atraem. Ok? Agora, o importante é a gente enxergar o seguinte. Repare que só pode haver repulsão, ok? O fenômeno da repulsão só ocorre entre 2 ímãs com polos iguais. Porque se você pegar uma barra que não está magnetizada, isto é, que não é um ímã, se você aproximar uma barra não magnetizada de um ímã, ela sofre o fenômeno da indução magnética. E esse fenômeno da indução magnética vai fazer a barra se tornar um ímã. Ok? Uma barra não magnetizada, quando aproximada de um ímã, torna-se um ímã.
essa barra magnetizada vai se tornar um ímã que copiará aquele que a criou. No caso, nós teremos a formação de um polo norte e um polo sul. E estes lados das barras passam a ter polos opostos. Polos opostos se atraem. Se você inverter os polos do ímã, quer dizer, se você girar o ímã e colocar ele na posição contrária, o que vai acontecer com a barra não magnetizada? Ela tornar-se-á um ímã que copia aquele ímã que a criou. Então nós vamos ter a formação de um polo sul e um polo norte. Logo, polos opostos voltados uns para os outros, polo norte com polo sul, polos diferentes, se atraem. Então a barra será de novo atraída. Então se você aproxima de um ímã, uma barra qualquer, e ela só é atraída, você tem certeza que a barra não é magnetizada. Então uma barra magnetizada, uma barra que não está magnetizada, só sofre atração. Uma barra magnetizada aproximada de um ímã pode sofrer atração, mas pode também sofrer repulsão. Então vamos tentar entender aqui, ó. Repare que quando você aproxima B com C é atração, não dá para concluir nada. Porque uma barra magnetizada e uma barra não magnetizada sofrem atração. Agora, quando você aproxima B com E, cara, só ocorre repulsão entre dois ímãs, isto é, entre duas barras magnetizadas. Então, com isto que a gente está vendo aqui, ó, certo? Com a certeza de que B com E gera repulsão, eu posso garantir para vocês que a barra 1 e a barra 3 estão magnetizadas. Bom, pessoal, então vamos ver o que acontece. Aqui, aproximando as barras 1 e 3, a gente viu que ocorre a repulsão. Então veja, quando você pega a barra de número 1, que tem os lados A e B, e aproxima da barra de número 3, que tem os lados E e F, B com E está acontecendo a repulsão. Como já disse, duas barras só sofrem repulsão se elas duas forem ímãs. Portanto, as barras 1 e 3 são barras que estão magnetizadas. Isso a gente pode afirmar. Agora repare que tanto aproximando B com C quanto D e E, nós temos a atração. Antes da gente resolver isso, vamos lembrar que repulsão só acontece quando polos iguais são aproximados. Então eu acabei de descobrir aqui, ó, que B e E, tá ok? São polos iguais, porque ocorre atração entre eles. Agora vamos pegar essa situação aqui, ó, em que D e E, isto é, a barra 2 e a barra 3 se atraem. Olha que interessante. Nós temos aqui o seguinte: entre a barra 2 e a barra 3, quando a gente aproxima o lado D com o lado E da barra 3, o lado D da 2 com o E da barra 3, vai acontecer atração. Note que o fenômeno de atração não me permite concluir que uma barra está magnetizada ou não. A repulsão me permite, a atração não. Então veja que se D e E estão se atraindo, significa que D e E são polos diferentes. Tá ok? Então D e E são polos opostos. Isto é, se o D for norte, o E é sul. Então nós temos aqui uma descoberta. B e E são polos iguais. D e E são polos diferentes. E agora, para a gente ter certeza, vamos voltar na primeira situação, em que B e C, quando aproximados, sofrem atração. Então se você pegar a barra de número 1, que é AB, e aproximar da barra de número 2, que é CD, nós vamos ter aqui a atração.
Perceba que isto nos mostra que se ocorre atração, significa que B e C são, na verdade, polos opostos. Mas olha só que coisa maluca. Perceba que B e E são iguais. D e E são opostos. B e C são opostos. Então vamos fazer aqui uma conversa para a gente poder entender. Vamos considerar que se B e E são polos iguais, vamos considerar que B e E são todos dois polos norte. Ok? Aí automaticamente eles irão se repelir. Eu posso considerar que os dois são polos sul também. Os dois vão se repelir do mesmo jeito. Você pode começar a sua análise do jeito que você quiser. Fato é que eles têm que ser iguais. Então, se B e E são iguais, porque eles se repelem, olha só que legal. O E é um polo norte. Então, o E sendo um polo norte, D e E são opostos. Então, o polo D é um polo sul. Ok? Mas veja aqui embaixo. Se E é norte e D é sul, repare que o polo B, né, o B, que eu garanto que é igual ao E, o B é igual ao E porque repelem. São iguais mesmo. Então o B também é um polo norte. Mas repare que se B é norte, B e C são opostos, então C é sul. Mas olha que loucura. Eu acabei de, ao analisar a barra 2, aqui e aqui, eu acabei de descobrir que a minha barra 2 tem dois polos sul. Uai, como? Um ímã não pode ter dois polos sul. Portanto, a gente conclui aqui o seguinte, que quando eu aproximo a barra 2 de uma barra que está magnetizada, a barra 2 está se tornando um ímã, mas copiando o ímã que a criou. Portanto, a barra 2, inicialmente, não é um ímã. Ela é simplesmente uma barra comum. Portanto, nós podemos ter certeza que as barras 1 e 3 são magnetizadas. E a barra 2 é não magnetizada. Beleza? Então, se 1 e 3 são magnetizadas e 2 não, a resposta correta, barra 1 e 3 estavam magnetizadas, barra 2 desmagnetizada. A alternativa correta é a letra B de bola. Beleza? Ótimo, galera. Vamos passar então para a questão de número 4. Considere as seguintes afirmações, situações. Situação 1, uma carga elétrica em repouso. Situação 2, um fio percorrido por uma corrente elétrica. Assinale a alternativa que completa corretamente o seguinte enunciado. Segundo cada situação descrita, há a produção de um campo magnético da situação 1, na situação 2, nas duas situações ou em nenhuma delas. Bom, então isso aí é um conhecimento teórico que você tem que ter. Nós vimos o seguinte, durante as aulas de magnetismo, que todo condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, cria campo magnético. Então, a situação 2 ocorre, né, a criação, ok, de um campo magnético. Beleza? Agora repare que corrente elétrica são cargas em movimento. Carga em movimento cria campo magnético, mas carga em repouso não cria não. Então automaticamente nós temos o seguinte, que uma carga elétrica em repouso não cria, ok? Não cria campo magnético. Beleza? Então, se a carga está em repouso, e quando a gente entende a expressão repouso, é repouso mesmo, quer dizer, a carga não translada e nem rotaciona, não faz nada, então ela não cria um campo magnético. Portanto, a situação 1 não cria, a situação 2 cria campo magnético. A resposta correta é, então, a alternativa B. Beleza? É isso aí, pessoal.
Questão de número 5. Um fio metálico longo é percorrido por uma corrente I, conforme mostra a figura. O vetor que representa corretamente o campo magnético criado pela corrente no ponto B é... Qual é o vetor que representa essa corrente? Bom, nós vamos ter que fazer essa questão utilizando a nossa regra da mão direita. Então, sigam comigo. Bom, aqui está a figura da questão. E olha aqui, está o fio, o condutor retilíneo aqui na tela do computador. É uma situação parecida com aquela que a gente tem lá na hora das nossas avaliações, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, prestem atenção. Nós vamos colocar a mão direita em cima do fio, ok? Só que o dedão tem que estar virado para o lado em que está circulando a corrente elétrica. No caso, para esse lado, ok? Para o lado aqui, ó, do enunciado da questão. Então veja, se eu colocar a minha mão assim em cima do fio, o meu dedo está virado para o lado errado. Então eu vou girar a minha mão e reparem que agora o meu dedão está para o mesmo lado da corrente. Analisando a minha mão direita, reparem que quando eu coloco o dedo no sentido da corrente, os dedos da minha mão apontam para fora da tela do computador. Então aqui, ó, acima do fio, eu tenho a minha mão apontando para fora da tela do computador. Se eu girar a minha mão, eu vou perceber que, mantendo o dedão para o lado da corrente, os dedos da minha mão agora batem na tela do computador. O lado do fio, parte de baixo, os dedos batem na tela do computador. O lado do fio, parte de cima, os dedos apontam para fora da tela do computador. Então veja, com isso eu concluo que na parte de cima do fio eu tenho um campo que aponta para fora. E na parte de baixo eu tenho um campo que aponta para dentro da tela. Mas nós estamos interessados no campo criado no ponto P, que está aqui, ó. Veja que o ponto P está na parte de baixo da tela. Portanto, nós temos um campo que aponta para dentro do quadro. Das alternativas que nós temos aqui disponíveis, a única que mostra um campo apontando para dentro da tela do computador é a alternativa A. Esta é, portanto, a alternativa que responde corretamente esta questão. Ok? Então, use a regra da mão direita e verifique esta resposta aí para ver se você acertou a questão. Continuando a resolução, vamos para a questão seguinte. A questão seguinte é a questão de número 6. Reparem, é uma questão teórica também. Então você tem aí o seguinte: um fio condutor reto, vertical, passa por um furo de uma mesa, sobre a qual, próximo ao fio, são colocados uma esfera carregada, pendurada por uma linha de material isolante e uma bússola. Inicialmente, não há corrente elétrica no fio, e a agulha da bússola aponta para o fio. Em certo instante, uma corrente elétrica constante é estabelecida no fio e, considerando-se estas informações, é correto afirmar o quê? Bom, primeiramente, o que a gente sabe? A gente sabe que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, automaticamente o fio produz em torno dele um campo magnético. Esse campo magnético ele é circular, centrado no fio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, a criação de um campo magnético em torno desse fio, beleza? Circular, e ele está centrado aqui no fio, beleza? Tranquilo. Então vamos ver o que acontece. Se você pega uma carga elétrica e pendura aqui neste fio isolante, essa carga pendurada ela é uma carga que está em repouso. Como nós vimos na questão de número 4, uma carga em repouso
não sofre a ação de um campo magnético. Então, quando eu ponho uma corrente elétrica para percorrer o fio, essa corrente elétrica vai criar um campo magnético que não vai reconhecer essa carga e, portanto, não vai fazer nada com ela. Então, a presença do campo magnético na carga não provoca nada, não vai acontecer nada. Agora, a bússola é uma outra conversa. A bússola já é um ímã. Quando você coloca um ímã dentro de um campo magnético, a tendência do ímã é sempre de se alinhar. Ele sempre se alinha com o campo magnético. Então, por exemplo, você tem uma região que tem um campo magnético, vai lá e coloca uma pequena bússola dentro desse campo magnético. A tendência da bússola é ficar alinhada com o campo, ou seja, ela vai ficar nesta posição que nós temos aqui, ó, ok? Ela vai sempre alinhar seus polos na direção do campo magnético. Então vejam, como o campo magnético ele é redondo, circular. Então veja, como o campo magnético é circular em torno do fio, a tendência da bússola é se alinhar a esse campo. Como que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: repare que não é indicado o sentido da corrente no fio. Então a gente pode pressupor que o sentido dessa corrente é qualquer um. Então eu vou dizer que a corrente elétrica aqui, ó, tá ok? Ela é para cima. Então ela vai estar percorrendo o fio de baixo para cima. Aqui está o sentido da corrente. Nessa situação, nós teremos a formação de um campo magnético para cima, ok? Que entra do lado direito do fio no papel e sai do lado esquerdo do fio do papel. Verifique isso usando a regra da mão direita. Você já sabe fazer isso. Basta colocar o dedão no sentido da corrente e aí verificar. Onde os dedos baterem no papel ou na tela do computador, o campo é para dentro. Onde os dedos não baterem, o campo é para fora. Faça isso aí. Bom, então, já que o campo é para fora na esquerda, para dentro na direita, nós temos que aqui onde a bússola se encontra, existe um campo magnético direcionado desta maneira que eu estou representando aqui agora. Portanto, o que vai acontecer com a nossa bússola? Essa bússola, ela tende a se alinhar com o campo ficando desta maneira aqui, ó. Ela tem que ficar nesta posição, tá? Na mesma direção do campo. Então, o que a gente pode verificar aqui, ó? O que vai acontecer? A agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera permanece na mesma posição. Ó, isso aqui é verdade. A agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera vai se aproximar do fio. Isso aqui é falso, a esfera não vai acontecer nada. A agulha da bússola não se desvia, errado, ela vai se desviar sim, porque ela vai se alinhar com o campo. A agulha da bússola não se desvia, então está errado, porque ela vai se alinhar com o campo. Então, automaticamente, a resposta correta para essa questão é a letra ou a alternativa A. Beleza? Lembre-se, colocou um ímã em um campo magnético, ele vai girar até se alinhar com o campo magnético. Beleza? É isso aí. Um ímã retilíneo muito leve é colocado próximo de um fio fixo, longo e paralelo ao ímã. Repare que a questão não deu a figura, é para você fazer. Então você tem um fio, paralelo ao fio, você tem um ímã muito leve colocado paralelo a ele. Está aqui. O ímã tem dois polos. Não foi dada a indicação desses polos. Então vamos lá. Desprezando-se o campo magnético terrestre, é correto afirmar que a corrente elétrica que passa pelo fio tenderá a fazer o quê? Não se esqueça de lembrar que quando você coloca um ímã dentro de um campo magnético, o ímã se alinha
na direção do campo. Então vamos ter aqui, ó, nós temos uma situação em que nós temos um pedaço de fio, ok? Vamos pensar nesse pedaço de fio transportando uma corrente para cá, ok? Para a direita. Se o fio transporta uma corrente para a direita, use a regra da mão e determine o sentido do campo, acima do fio, abaixo do fio. Você está vendo aí a figura do fio. Você vai colocar a mão direita em cima do fio, ó, colocar minha mão direita em cima do fio, mas lembrando que o dedão tem que apontar para o lado da corrente. Então veja, a corrente está para a direita e meu dedão está apontando para a esquerda. Está incorreto. Eu vou girar a minha mão e automaticamente perceba que o meu dedão agora aponta para o mesmo lado da corrente. Note que ao fazer isso, ó, meu dedão está na frente do fio, o dedão está em cima do fio. Ao fazer isso, repare que os dedos da mão não batem na tela do computador. Então, esses dedos aqui estão apontando para fora da tela do computador. Se eu giro a minha mão, a parte de baixo agora, os dedos abaixo do fio, batem na tela do computador. Isso mostra para a gente que acima do fio, o campo é para fora. Ok? O campo aponta para fora. Abaixo do fio, o campo aponta para dentro do papel. Então reparem o seguinte, se o campo aponta para dentro do papel, nós vamos ter um alinhamento da bússola. Como que será esse alinhamento da bússola? Nós vamos ter que a bússola vai ficar alinhada na direção do campo. Aqui no meu caso, a bússola está colocada abaixo do fio. O que vai acontecer com ela? Ela vai girar, ok? De ponto a se alinhar com o campo, que está apontando para fora do papel. Então, se ela vai se alinhar com o campo, o que vai acontecer? Vamos ver as alternativas? O que vai acontecer quando a gente colocar um campo magnético criado pela corrente elétrica? Ela vai fazer o ímã girar ao redor do fio, mantendo o paralelismo. Quer dizer, você tem o fio, o que vai acontecer com o ímã? De acordo com o enunciado. O ímã vai ser colocado próximo, o ímã vai fazer isso aqui, ó, mantendo-se paralelo ao fio. Ele não vai fazer isso. O ímã vai se alinhar ao campo, não é isso. B, vai atrair o ímã para o fio mantendo o paralelismo. Então você tem um ímã aqui, na hora de passar a corrente, o ímã vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, ele vai se alinhar com o campo. Então B está incorreto. C, deslocar o ímã ao longo do fio no sentido da corrente convencional ou no sentido oposto, dependendo da posição dos polos. Quer dizer, está dizendo que o ímã ou vai andar para cá ou vai andar para lá. Uai, quer dizer, não é isso. Mais uma vez, o ímã vai se alinhar com o campo. Fazer o ímã girar até que ele fique na posição perpendicular ao fio. Você tem o fio, o ímã está aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai se alinhar ao campo. Ele vai, de fato, ele vai ter que girar para se alinhar com o campo. E ao girar e alinhar com o campo, nós vamos ter que o ímã vai ficar perpendicular ao fio de fato, porque ele estava paralelo. Na hora que liga a corrente, ele gira para se alinhar com o campo. Logo, a alternativa correta para essa questão é, sem dúvida, a letra D. Tá ok? Então nós vamos marcar aqui, ó, a alternativa aqui é a letra D. Próxima questão. De novo um fio retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Pede para representar o campo no ponto indicado, quer dizer, nesse ponto P aqui, ó. Mais uma vez, nós temos aqui o uso da regra da mão direita, que é aquela ideia. Você vai colocar a sua mão em cima do fio, na frente do fio, com o dedão no sentido da corrente elétrica. Se a corrente vier para cá, o dedão assim. Se a corrente vier para lá, o dedão assim. E vai ver se os dedos da sua mão apontam para fora ou se eles apontam para dentro do papel. No meu caso aqui, para fora ou para dentro da tela do monitor. E eu vou colocar a minha mão aqui na frente da tela, a mão direita, ok? Então veja, como a corrente aqui está para a direita, vou colocar a minha mão direita com o dedo já apontando para a direita. Repare que na parte de cima do fio, os dedos apontam para fora da tela. Então, acima do fio, eu posso garantir para vocês que o campo é para fora do papel. Para fora
esse símbolo. Girando a minha mão, ao contrário, né? Aqui a mão mostra que para cima aponta para fora. Então eu vou girar a minha mão e aí vocês vão perceber, embora seja difícil aqui, né? Vocês vão perceber que os dedos de baixo agora batem na tela do computador. Isso mostra que o campo abaixo do fio aponta para dentro da tela do computador. Então, automaticamente, abaixo do fio, o campo é para dentro. Como o ponto P está aqui neste lugar, a gente sabe que no ponto P, o campo, então, ele é para dentro do papel. Ok? Calcule o módulo do campo no ponto indicado, supondo que ele está a 5 centímetros do fio. Bom, calcular o campo, né, nós vamos aplicar a nossa equação do campo criado por um fio retilíneo percorrido por corrente. A expressão matemática que permite o cálculo do campo é aquela que diz que o campo B é dado pelo produto μ0i, sendo μ0 uma constante, dividido por 2π vezes d, onde esse d é a distância do ponto até o fio. Lembrando que esse d tem que estar em metro. Então, a constante μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7. O valor da corrente que passa no fio é de 2 amperes, dividido por 2π vezes a distância do fio até o ponto, que é 5 centímetros. Lembre-se, essa distância tem que estar em metro. Então nós vamos ter que pegar 5 centímetros e transformar em 5 vezes 10 a menos 2 metros. Lembre-se, de centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2, que é o mesmo que dividir por 100. Ok? Então nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 2. Bom, automaticamente, olhando para essa expressão, a gente percebe que a gente pode, né, cancelar o π com o π e esse 2 com esse 2. Logo, o resultado desta conta nos mostra que o campo magnético criado pelo fio tem uma intensidade de 4 dividido por 5. Pessoal, se você pega 4 e divide por 5, você vai ter o seguinte, que 4 não divide por 5, nós acrescentamos um 0, 0, 40 por 5, 8, 8 vezes 5, 40, não sobra nada. Então, 4 dividido por 5 dá 0,8. Divisão das potências de 10. Dividir potência de 10, você copia a base, que é o 10, pega o expoente de cima, no caso, menos 7, e subtrai o expoente de baixo, que é menos 2. Mas repare que menos 7 menos menos 2 vira menos 7 mais 2. E aí você sabe que quando você tem menos 7 e soma 2, o resultado disso é menos 5. Então nós temos aqui 0,8 vezes 10 a menos 5. Unidade do campo magnético é o Tesla. Ok? Tesla. Bom, esta é então a intensidade, o módulo do campo magnético. Porém, nós não podemos deixar ele expresso dessa maneira, uma vez que na frente de potência de 10 não pode ter números que sejam menores do que 1, nem maiores do que 10. Nós vamos ter que fazer uma adequação na resposta. O meu 0,8 vai passar a ser 8, está entre 1 e 9. Multiplicado por 10 elevado a, veja que o 0,8 para virar 8 ele aumentou, ele cresceu. Quando o número que está na frente da potência cresce, o expoente da potência diminui. Veja que eu fiz o 0,8 virar 8, andando com a vírgula uma casa. Essa uma casa que eu andei, eu vou vir aqui o expoente e vou acrescentar ela. Só que eu tenho que lembrar que eu vou fazer esse número diminuir, não é verdade? Então, se o 8 aumentou, o 5 menos 5 vai diminuir. Para ele ficar menor ainda uma casa, nós vamos ter que fazer ele virar menos 6. E aí nós temos então que o campo magnético criado pelo fio é de 8 vezes 10 a menos 6 Tesla, que também pode ser expresso como sendo 8 microtesla. Essa é, portanto, a intensidade do campo magnético.
confira, é importante você conferir as contas, refazer as contas caso você tenha errado, ok? E lembrar, não esquecer de que a distância é sempre colocada em metro. Próxima questão. Uma espira circular de 5 centímetros de raio é percorrida por uma corrente de 2 amperes. Indique na figura o sentido do campo dentro da espira, calcule o módulo do campo na espira e admita que um estudante construa com esse fio, nas mesmas dimensões, uma pequena bobina formada por 15 espiras de fio, 15 voltas de fio. Nesse caso, o que irá acontecer com o campo no interior da bobina? Qual será o módulo desse campo? Vamos por parte, né? Então vamos lá. O seguinte, repare que para descobrir, né, como que é o campo no interior da espira, nós temos duas opções. Na verdade existem mais, mas vamos pegar aqui duas situações. Ou a gente usa a regra da mão direita para a espira, ou então a gente faz aquela colocação das letras dentro da espira, norte e sul, para a gente poder entender qual que vai ser a situação. Vamos usar a regra da mão direita, ok? Nós vamos usar a regra da mão direita. Para a espira, a gente usa a regra da mão direita colocando a mão em torno da espira. A gente coloca a mão direita em torno da espira. Porém, é necessário que, no caso da espira, não o dedão seja no sentido da corrente. Não é o dedão que vai ser no sentido da corrente. Os dedos que ficarão no sentido da corrente serão esses dedos da mão direita, né? Os outros 4 dedos da mão direita. Então veja, se eu colocar a mão nessa posição, repare que meus dedos indicam sentido anti-horário. Mas a gente percebe que a corrente aqui é no sentido horário. Então eu tenho que virar a minha mão para que meus dedos estejam na mesma direção, no mesmo sentido da corrente. Fazendo isso, repare que o meu dedão aponta para dentro da tela do computador. Então veja, se eu coloco a mão nessa posição, os meus dedos apontam para a tela do computador. Isso quer dizer que dentro da espira, o campo magnético vai estar apontando para dentro da tela, para dentro do quadro, para dentro do papel. Então, no ponto central da espira, eu vou indicar que o campo é para dentro. Como que nós vamos indicar que o campo é para dentro? Colocando o símbolo de para dentro. Indique na figura o sentido do campo magnético na espira. Campo para dentro do papel. Está indicado. Agora que nós já indicamos o sentido do campo dentro da espira, nós vamos calcular a intensidade desse campo. No caso da espira, a gente tem que lembrar que, para o cálculo do campo magnético, a gente usa a seguinte expressão. O B, quer dizer, o campo na espira, é dado por μ0I dividido por 2R, onde R é o raio da espira. Atenção, esse R é necessário que ele esteja em metro. Ele tem que estar em metro. Veja que aqui a questão nos deu em centímetro. Então nós temos um raio de 5 centímetros, ok? Que nós vamos ter que expressar em metro. Esse raio, na verdade, vale 5 vezes 10 a menos 2 metro. Substituindo os valores na expressão, nós temos que o campo magnético, μ0, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente que circula na espira, repare que ela vale 2 amperes. Então nós vamos indicar aqui a corrente, 2, dividido por 2 vezes o raio, que no caso, 5 vezes 10 a menos 2. Note que olhando para a expressão, eu percebo que eu posso simplificar aqui a seguinte coisa. Eu posso pegar aqui o 2 e simplificar por esse 2. Então eu tenho aqui novamente 4π dividido por 5. Nós já fizemos a conta de 4 dividido por 5 da questão anterior. Quando eu dividi 4 por 5, nós achamos 0,8. Então, 4 dividido por 5, 0,8. Então nós temos aqui claramente que o resultado dessa conta será 0,8π, ok? 10 a menos 7 por 10 a menos 2, nós já fizemos na conta anterior, dá 10 elevado a menos 5. Tesla, essa é a intensidade do campo. Perceba que de novo nós estamos aqui com um número menor do que 1 na frente da potência de 10, isso não pode. Nós vamos apenas adequar a resposta
E essa resposta, então, vai nos dar que o campo em torno da espira, no centro da espira, é de 8π vezes 10. Como 0,8 cresceu, eu vou lá no menos 5 e diminuo ele mais uma casa. Vai virar menos 6 Tesla. Esse aqui é, portanto, a intensidade do campo no centro da espira circular, de raio igual a 5 centímetros. Nós podemos indicar esse campo como sendo 8π, o 10 a menos 6 é o micro Tesla. Então essa aqui também é uma maneira alternativa de indicar a intensidade do campo criado no centro da espira. Ok? Agora, essa espira, né, foi prolongada para 15 voltas. Nós temos 15 espiras formando uma bobina. Ou seja, a pessoa chegou lá, pegou, por exemplo, um canudo de plástico, de papel, seja lá qualquer coisa, e enrolou em torno dela 15 voltas de fio, formando uma bobina, formando um solenoide. Ao fazer essas 15 voltas, né, aqui obviamente é só uma representação, se eu pegar e colocar aqui 15 voltas de fio, eu vou fazer uma bobina, ou um solenoide. Qual é a intensidade do campo desse solenoide? Pessoal, como esse solenoide é apenas 15 vezes a repetição da bobina, a gente pode falar que o campo do solenoide é 15 vezes o campo da espira. Ou seja, ele vai ter um valor correspondente a 15 vezes isto aqui, ó. Logo, eu posso dizer para você que o campo no solenoide será 15 vezes 8π vezes 10 a menos 6 Tesla. Se você fizer as contas, 15 vezes 8, vamos lá, 8 vezes 5 dá 40, vão 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Então vira 120π vezes 10 a menos 6. Bom, 120 é maior do que 10, não pode ficar na frente de potência. Então vou automaticamente ajustar a minha resposta. O meu campo magnético então vai virar 1,2π vezes 10. Repare que agora eu estou pegando 120 e transformando em 1,2. O número está diminuindo. Quando o número diminui, o expoente aumenta. Veja que eu estou diminuindo aqui o número em duas casas decimais, que eu estou colocando para depois da vírgula, o 2 e o 0. Embora não tenha expressado o 0 aqui, né? Mas eu estou colocando o 2 e o 0 para depois da vírgula. Duas casas que eu vou acrescentar aqui no menos 6. Então se eu pego menos 6 e somo duas casas, esse menos 6 vai virar menos 4. Então vem aqui, ó, menos 4 Tesla. Perceba então que o campo magnético criado pela bobina, ele se torna mais forte, ele se torna mais intenso. A função de colocar bobinas, a função de construir bobinas, enrolando o fio, dando várias voltas, dando várias espiras, é intensificar o campo magnético criado pela espira. A gente multiplica esse campo magnético pelo número de espiras que foi dado, né? Então, no caso, qual vai ser o módulo do campo magnético? Está aqui, ó, 1,2π vezes 10 a menos 4 Tesla. Ok? Questão do número 10. Um elétron entra com velocidade v numa região de campo magnético. De campo elétrico e campo magnético, os dois campos juntos. Os campos são uniformes e são perpendiculares entre si. Repare que o campo elétrico aqui, ó, é vertical, apontando para baixo, e o campo magnético é horizontal, apontando para dentro do papel, para dentro da página da questão, no caso, para dentro da tela que você está vendo aí agora do celular ou do computador. Então, o que a gente tem? O elétron não sofre nenhum desvio ao cruzar a região dos campos. Opa! As forças elétricas FE vetorial e FB vetorial que atuam no elétron nessa situação estão melhor representadas por qual figura que está aqui, ó. Pessoal, essa questão ela tem uma ideia
que a gente pode ganhar tempo aqui para resolver. Como é que seria no caso? Lembrem-se sempre o seguinte, que quando o elétron que está em movimento entra no campo elétrico e no campo magnético, os dois campos vão fazer uma força, vão exercer uma força sobre o elétron. Para que o elétron passe direto, é necessário que a força que um campo exerce sobre ele seja anulada pela força que o outro campo exerce sobre ele. Então, se o elétron sofre, por exemplo, uma força para cima de origem elétrica e para baixo de origem magnética, é necessário que essas duas forças se anulem. Duas forças só se anulam quando elas são opostas e iguais. Então, nós temos aqui o seguinte: para o elétron passar direto, as forças precisam se anular. Para elas se anularem, ou as duas são opostas na vertical, ou as duas são opostas na horizontal. Beleza? Para a gente fazer isso, nós vamos ter que determinar, né, qual que é o sentido dessas duas forças. Fácil de saber isso, não precisa da regra da mão, não precisa de nada, é só a gente lembrar o seguinte. Quando você tem um campo elétrico e coloca dentro do campo elétrico uma carga elétrica, se essa carga elétrica for positiva, ela sofre uma força para o mesmo lado do campo, a força elétrica. Se a carga for negativa, ela sofre uma força contrária ao campo, a força elétrica. Então repare, se o campo elétrico na figura é dado de cima para baixo, quando o elétron estiver no interior dele, esse elétron vai sofrer uma força de baixo para cima, porque o elétron é uma carga negativa. E ao ser uma carga negativa, uma vez que ele entra no campo elétrico, ele passa a sofrer uma força contrária a esse campo elétrico. Se o campo elétrico é para baixo, a força elétrica é para cima. Então, para a gente ter uma força magnética que cancela essa força elétrica, é necessário que a força magnética seja oposta a essa força elétrica. Ou seja, nós teremos uma força magnética que aponta para baixo. Então, as forças que agem no elétrico são a força elétrica para cima, a força magnética para baixo. A alternativa que nós temos aqui, que mostra isso que eu acabei de fazer aqui em cima, é sem dúvida nenhuma a alternativa da letra A. Esta é, portanto, a resposta para essa questão. Ok? Questão 11. Uma partícula alfa, núcleo de hélio, entra numa região do campo magnético, como mostra a figura a seguir. Represente a trajetória seguida pela partícula. Depois calcule a força que atua na partícula, supondo que a velocidade dela é 2 vezes 10 a 3 e o modo do campo magnético é 5 microtesla. Calcule o raio da curva descrita pela partícula no interior do campo. Considere que a massa da partícula alfa seja igual à de 4 prótons. Bom, então vamos lá. Primeiro, se a gente fizer, né, usando a regra da mão direita, a gente está vendo aqui o campo magnético no qual a partícula está entrando, ele é para dentro, é para fora do papel. A velocidade da partícula é para a direita. Então, pessoal, olha aqui, ó. A velocidade da partícula é para o lado do campo. O campo é saindo do papel. Então, o que a gente tem? Usando a regra da mão direita, o que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar que no caso da partícula no campo, a palma da mão segue o campo, os dedos da mão representam a velocidade e o dedão vai nos dizer onde que é a força. Então veja, a partícula se move para cá, os dedos têm que ficar para cá, ó, beleza? Só que o que acontece? O campo é para fora da folha. Quando o campo é para fora, ao invés de a gente colocar a palma da mão, a gente coloca as costas da mão, certo? E quando a gente coloca as costas da mão, ó, a velocidade para lá, as costas da mão, o dedão aponta para baixo. Vamos de novo. Vamos pegar aqui. Ó, de novo. Ó, colocando a mão, veja, a velocidade é para lá. Então, os dedos para lá,
dedão para baixo. Então, de acordo com a regra da mão, quando a partícula alfa entrar dentro do campo, certo? Ela sofrerá uma força direcionada para baixo. E repare que uma partícula alfa é um núcleo do átomo de hélio. No núcleo do átomo, nós temos nêutrons e prótons. Portanto, o núcleo é basicamente uma partícula positiva. Ok? Então, a partícula alfa é uma partícula que tem carga positiva. A força nela, então, será direcionada aqui para baixo, na folha de papel. Calcule a intensidade da força que a partícula irá sofrer, né? Supondo que a velocidade dela é 2 vezes 10 a 3. Então a gente sabe que a força de origem magnética é QVB, beleza? Então, essa força, no caso aqui, será a partícula alfa, ela tem, como ela é o núcleo do átomo de hélio. O que é o átomo de hélio, né? O hélio é o elemento químico Hr, de número atômico 2. O que significa isso? Que ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, a carga do núcleo de hélio é o equivalente à carga de 2 prótons. Bom, cada próton tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se você pegar a carga do núcleo de hélio, é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Portanto, a carga é 3,2 vezes 10 a menos 19. A velocidade da partícula é 2 vezes 10 a 3. E diz o enunciado que o campo é 5 microtesla, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6 tesla. Se a gente fizer essa conta, né, 2 vezes 5 dá 10, vezes 3,2, 32 vezes 10 menos 19, mais 3 dá 16. 16 com menos 6 dá menos 22 Newton. Então a força magnética sobre o núcleo do hélio, né, a partícula alfa, é de 3,2 vezes 10 a menos 21 Newton. Fazendo aqui, né, o ajuste na resposta da questão, para que na frente da potência de 10 não fique um número maior do que 10. Calcule o raio da trajetória. Bom, o raio da trajetória, a gente já viu, né, que o raio da trajetória acontece porque a partícula vai descrever um círculo, né, dentro do campo. Então, o raio dessa trajetória, ele é dado pela expressão mv sobre qb. Mostrei isso na sala. De onde vem? Isso vem quando a gente iguala, né, a força magnética com a força resultante centrípeta. Ok? Então a gente ficaria com QVB, que é igual a mv quadrado dividido por R. Então, fazendo esses ajustes, a gente chega no raio. E já que a partícula tem a massa de 4 prótons, lembrando que a massa do próton aqui é de aproximadamente 2 vezes 10 a menos 27, então nós vamos ter que o raio dela vai ser 4, que multiplica 2 vezes 10 a menos 27. A velocidade da partícula é 2 vezes 10 a 3. A carga dela, 3,2 vezes 10 a menos 19. E o campo magnético, 5 microteslas, 5 vezes 10 a menos 6. Beleza? Então, se a gente fizer essa conta, nós vamos ter que o raio da trajetória será. Aqui nós temos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 10, 27 menos 3. Dá menos 27 mais 3 dá menos 24. Embaixo, 5 vezes 3,2. Veja, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15. Com 1 dá 16. Portanto, 16,0. Vezes 10, menos 19. Com menos 16 dá menos 25. Então você tem 16 dividido por 16, que dá 1. Vezes 10, menos 24. Menos 25. Menos 24 menos 25 vira
menos 24 mais 25. Portanto, dá 10 elevado a 1. Ou seja, nós temos um raio de 1 vezes 10 a 1. 10 metros. Esse é o raio, portanto, da trajetória descrita pela partícula alfa dentro do campo magnético de 5 microtesla. Bom, é isso aí. Ó, pessoal, a questão 12 nos pede o seguinte: você tem uma região do espaço, existe um campo magnético, como mostra a figura abaixo. 3 partículas, um cátion K+, um ânion OH- e um átomo de alumínio, no estado natural, são lançados no interior do campo e seguem as trajetórias mostradas na figura. Relacione cada partícula com sua trajetória. Bom, uma delas já está na cara, né? Porque o átomo neutro, que é o de alumínio no estado fundamental, uma partícula que não tem carga elétrica ou está neutra eletricamente, ela passa pelo campo magnético sem sofrer ação do campo. Então, de cara, a gente já sabe que a partícula representada pela letra A é, no caso, o átomo de alumínio. Ok? Agora nós vamos descobrir quem que é o B e quem que é o C. Usando a regra da mão direita, faça aí para entender muito bem, né? Reproduza aí a questão em casa. Vocês vão concordar comigo que o campo magnético está representado por bolinhas, portanto ele é para fora. E como o campo magnético é para fora, usando a regra da mão direita, o que nós vamos ter? As partículas se movem para lá. Então, colocando a mão direita com a palma da mão para fora, nós vamos ver, ó, a mão direita com os dedos no sentido do movimento das partículas, a palma da mão para fora, a força está sendo para cima. Partícula positiva segue o campo, partícula negativa vai contra o que diz a regra da mão direita. Então, partícula positiva segue a regra da mão direita. Partícula negativa vai contra a regra da mão direita. A regra de mão direita diz que a força é para cima. Então, o C, ok? É o átomo, ou melhor, o cátion K+. E o B é o ânion OH-. Então, ânion OH- e aqui cátion K+. Beleza? Essa é, portanto, a identificação das 3 partículas que entram no campo magnético. Questão número 12. Importante que você refaça isso e confirme usando a regra da mão direita para ver se concorda ou não com essas alternativas. Beleza? Questão 13. A figura mostra uma porção de um fio condutor percorrido por uma corrente I. Porção essa que no campo gravitacional fica sujeita à força-peso. Essa força pode ser equilibrada com uma força magnética originada pela corrente I em uma presença do campo magnético uniforme representado por confusão, né? O que quer saber? Então vamos prestar atenção. Você tem um pedaço de fio, tá ok? Dado aqui na questão. Esse pedaço de fio está sendo percorrido por uma corrente para a direita. E, de acordo com o enunciado da questão, esse fio está sujeito à ação de uma força que é o peso. O que o peso faz? O peso puxa para baixo, puxa para o centro da Terra. Esse peso ele fica equilibrado, ou seja, o fio permanece numa situação de repouso, onde ele está, pela ação de uma força magnética. Como que eu faço para equilibrar a ação do peso usando uma força magnética? Equilíbrio, pessoal, significa força resultante de zero. Então eu tenho uma força para baixo, que é o peso. Eu preciso de cancelar a ação dessa força. Preciso de anular o peso. Para anular o peso, eu preciso criar uma força para cima. Essa força para cima é a força de origem magnética. Agora preste atenção, usando a regra da mão direita. Como que eu vou descobrir para que lado que é a força no fio? A força no fio é para cima. Como que eu vou descobrir qual que é o sentido do campo? Hoje a gente vai usar a regra da mão direita. Vamos lá então. Você tem um pedaço de fio, ok? E de acordo com a figura, o pedaço de fio está com uma força para cima, de origem magnética. A corrente é para a direita. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a minha mão aqui dentro, na frente do fio,
olha, seguindo a corrente, os meus dedos estão seguindo a corrente elétrica. De acordo com essa posição da mão direita, a força que age no fio seria para cima, bateu com a questão. Repare que se eu virar a minha mão, colocando os dedos no lado da corrente, mas colocando a palma da mão para fora da tela do computador, para fora do papel, a força seria para baixo. Como a força magnética é para cima, a situação correta é essa aqui, ó. Então, de acordo com a regra da mão, a minha mão está dizendo que o campo está apontando para dentro do papel. A palma da mão está voltada para dentro do papel, para dentro da tela do computador. O campo é para dentro da tela. Então, como nós podemos ver, usando a regra da mão direita, para que surja uma força magnética para cima no pedaço de fio, é necessário que o campo magnético esteja entrando no papel ou entrando na tela do nosso dispositivo eletrônico. Portanto, a letra E responde à questão de número 13. A questão 14 diz que um pedaço de fio que está na questão anterior, cujo sentido do campo nós identificamos, tem um comprimento de 20 centímetros, ok? Então, nós temos aí o 20 centímetros de fio, que corresponde a 2 vezes 10 a menos 1 metro. Ele está percorrido por uma corrente que vale 5 amperes. Pede-se para calcular a intensidade da força magnética que age no fio, sabendo que o campo tem uma intensidade de 4 microtesla, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Como a gente já sabe, a força magnética em cima de um fio é B-I-L, o campo, a corrente e o comprimento do fio. Então essa força magnética terá como intensidade 4 vezes 10 a menos 6, multiplicado por 5, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 1. Fazendo as devidas contas, 4 vezes 5, 20 vezes 2, 40, vezes 10, menos 6 com menos 1 dá menos 7. Essa aqui, ó, é a intensidade da força. Ajustando a resposta, nós temos que a força magnética será de 4 vezes 10. Veja que 40 diminuiu, então aqui eu vou somar uma casa. Menos 7 mais 1 dá, então, menos 6 newton. Esta é a intensidade da força magnética que atuará sobre o fio. Claro que essa força pode ser representada também, ou ela pode ser indicada pelo valor de 4 micronewton. Tá aí, pessoal, então, o cálculo da força que age sobre o fio. E a questão 15, por último, nós temos aqui dois fios paralelos, percorridos por correntes I1 e I2. Bom, esses fios, eles se atraem ou se repelem? Nós vimos durante a aula, dois fios, quando estão paralelos, transportam correntes em sentidos contrários, eles literalmente se repelem. Nós vimos isso usando a regra da mão direita. Então, quando dois fios transportam correntes para o mesmo lado, eles se atraem. Consequentemente, nós vamos ter então que os dois fios vão se repelir. Calcule a força que os fios exercem um sobre o outro. Aqui na questão não deu a intensidade da corrente, mas a gente sabe que quando um fio está paralelo ao outro, a força de origem magnética é dada por quem? Por μ0, a corrente em um dos fios, a corrente no outro fio, multiplicado por L, que é o comprimento dos fios, dividido, portanto, por 2π vezes a distância que separa os fios. Olha, pessoal, por um motivo óbvio, né, não foi dada a corrente elétrica aí, tá? Então, essa questão, a princípio, não teria solução. Eu teria que substituir que a força magnética, 4π vezes 10 a menos 7, multiplicado pela corrente I1 vezes a corrente I2, o L, que é 20 centímetros, 2 vezes 10 a menos 1, sobre
2π vezes a distância entre os fios, 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2. Então, se a gente puder ver isso aqui, nós vamos fazer as devidas simplificações. Então, eu vou cortar π com π, 4 com 4, 2 com 2, e aí sobraria então que a intensidade da força entre os fios, ok? Seria de I1 vezes I2 multiplicado por 10 a menos 8 sobre 10 a menos 2. E isso vai dar como resposta I1 vezes I2 multiplicado por 10 menos 8, né? Menos 8 menos 2, automaticamente nós vamos ter que menos 8 menos menos 2 vai ser igual a menos 8 mais 2. E isso nos dá menos 6. Então, menos 6, força, como nós não sabemos a corrente, ficaria por isso aqui. Agora, se a gente for no exercício anterior e pegar a corrente, que é de 5 amperes, a gente pode dizer, usando a corrente da questão anterior, mais uma vez, tá ok? Considerando que as correntes I1 e I2 são de 5 amperes, a gente teria então que a força magnética entre os fios seria 5 amperes vezes 5 amperes multiplicado por 10 a menos 6. E aí nós teríamos uma força magnética de 25 vezes 10 a menos 6 newton. Isto é, uma força magnética de 25 micronewton. Ou, fazendo o ajuste nessa resposta, uma força magnética de 2,5 vezes 10 a menos 5 newtons. Repare, isso aqui foi quando eu peguei a corrente da questão anterior, ok? Então isso finaliza a correção da nossa lista de exercícios. Espero que vocês tenham aí acompanhado. Qualquer coisa que não ficou entendida, vocês assistam de novo. E é isso aí. Falou, até mais.